Bom, pessoal, voltamos aí para mais um vídeo e nós queremos agora falar do cálculo das medidas de posição para uma quantidade maior de dados. E quando eu trato uma quantidade maior de dados, normalmente eu organizo esses dados na forma de tabela. Nesse momento, nós temos aqui na tela duas tabelas. Na primeira tabela aqui à esquerda, a minha variável refere-se a uma determinada escola, tá? Essa daqui é uma variável quantitativa. Desculpa, quantitativa não, qualitativa, pensando numa coisa, escrevendo outra aqui. Por quê? Ela expressa uma qualidade, a escola A, a escola B, assim por diante. Nesse caso, tá? Não há uma medida ou mais medidas de posição. Bem? Agora, na tabela aqui do lado, a minha variável refere-se ao valor dos salários de uma certa empresa, de um certo grupo de funcionários. Agora sim, nesse caso aqui, eu tenho uma variável quantitativa. Ela expressa uma quantidade em dinheiro aí, tá certo? Nesse caso aqui, quando eu tiver uma variável quantitativa, aí sim há uma ou mais medidas de posição. Então é assim, para eu poder fazer o cálculo da média, da moda e da mediana, obrigatoriamente, se os dados estiverem organizados em uma tabela, a minha variável tem que ser uma variável quantitativa. Tudo bem? Aí deixa eu terminar de escrever. Meninos, tem um problema sério. A gente não consegue falar e escrever ao mesmo tempo. Aquele neurônio a mais faz uma falta tremenda, vocês não têm ideia. Vamos então à próxima página. E aqui eu vou para o primeiro exemplo, tá? Então, dada aquela tabela, que é a tabela que eu mostrei na página anterior, relativa à variável quantitativa, eu quero calcular a média, a moda e quero calcular a mediana também. Por questão de organização e também por questão de facilitar a explicação e facilitar para vocês também, eu separei aqui em duas partes. Então, nesse momento, a gente vai calcular só a média e a moda. O que significa os dados organizados nessa tabela? Aqui eu tenho o seguinte, a minha variável são os salários, tudo bem? Então, quando eu quero calcular a média, a moda e a mediana, é relativo aos salários, tá? E aqui eu tenho a quantidade de vezes que cada salário aparece. Então, imagine que eu tenha pego uma carta, tudo bem? De cada funcionário com o valor do salário anotado, tudo bem? Vou organizar essas cartas aí na minha mão, tá? Do menor para o maior salário. As primeiras 10 cartas, o salário é igual a 500. As próximas 5, o salário é igual a 1.000 e assim por diante, tudo bem? Eu quero saber, primeiro, qual é a moda dos salários. Então, digamos assim, entre esses funcionários, a moda é ganhar quanto? Tá? No nosso caso aqui, a moda é ganhar 2.000. Tudo bem? Por quê? É o salário que tem a maior frequência. Eu vou até anotar aqui do lado. Ó. O indicativo de moda numa tabela de distribuição de frequência é verificar a classe da variável que tem o maior FI, que tem a maior frequência, que vai ter a maior quantidade de repetições para aquele valor. Tudo bem? Então, aqui ele tem o maior FI, que nesse caso é igual a 15. Tudo bem? Pronto, já calculei a moda. Agora, eu quero fazer o cálculo da média. Mas deixa eu fazer uma anotação aqui para facilitar a vida de todo mundo. Vamos lá. Maior FI, maior frequência, implica no valor da moda. Tudo bem? Voltando então, eu quero calcular agora a média dos salários. Como é que eu vou fazer isso daí? Eu preciso somar todos os salários, respeitando a quantidade de vezes que cada salário aparece. Então, eu vou fazer o cálculo daquilo que nós chamamos de média ponderada. Eu vou considerar os valores, então, meu primeiro salário aqui é igual a 500, mas eu vou considerar também a quantidade de vezes que ele aparece.
Então, para o cálculo da média, eu vou fazer 10 vezes 500, tudo isso mais 5 vezes 1.000, porque o salário 1.000 aparece 5 vezes, o salário igual a 1.500 aparece 6 vezes, então 6 vezes 1.500, tudo isso mais 15 vezes o 2.000, e aí isso mais 8 vezes os 5.000, e para terminar, 2 vezes o salário de 10.000. Vou pegar tudo isso daqui e vou dividir pela quantidade de salários que eu tenho. A quantidade é exatamente a soma do FI. Eu vou escrever a soma dos valores, você poderia colocar a resposta diretamente, tudo bem? Então, aqui vai ficar o 10 mais o 5, mais o 6, mais o 15, mais o 8 e mais o 2. Tá certo? Vamos lá, então, com muita calma. Então, para a média, deixa eu só ajeitar aqui e colocar o símbolo, que assim facilita na hora de escrever, né? Então, a média aqui é igual 10 vezes 500, 5.000, primeiras multiplicações. 5 vezes 1.000, 5.000 também. 6 vezes 1.500, 9.000. 15 vezes 2.000, 30.000. 8 vezes 5.000, 40.000. E 2 vezes 10.000, 20.000. Tudo isso daqui, dividido pela soma dos valores. Aqui embaixo, então, eu tenho 10 mais 5 é 15, com 6, 21. 21 com mais 15 é 36. Com mais 8, 44. E com mais 2, 46. Então, a minha média vai ser igual. Vou somar todos os valores aqui em cima. Ó, 5 com mais 5, 10.000. Com 9, 19.000. Com 3, 22.000. Com 40, 62.000. Com 20.000, 82.000. Então, vou pegar os 82.000 e vou dividir pelo 46. Agora sim, para a gente facilitar um pouco a nossa vida, nós vamos usar a calculadora. Então, vamos lá aqui, pessoal. Então, eu vou fazer o 82.000 dividido pelo 46. O resultado, 1.782. 1.782 e 61, que é o 60 com 8. Tudo bem? Aí eu dei uma olhada aqui na minha cola e vi que o valor não está batendo, tá? Bastante cuidado quando for fazer os cálculos, principalmente quando eu passar o trabalho ou mesmo no dia a dia profissional, tá? A quantidade de valores que você trabalha, às vezes, é muito grande, tudo bem? Se você cometer um erro, infelizmente, isso compromete o resultado significativamente, tá? Por isso que fazer algumas contas de cabeça são muito arriscadas, em especial se você tiver num concurso, tá? De vez em quando a gente fala disso aqui, tá? Eu, particularmente, como eu já falei para vocês, eu gosto da ideia de prestar um concurso, nem que seja só para testar o conhecimento, tá? E num concurso, pessoal, não dá para perder questão por bobagem, tá certo? Então, eu vou conferir os valores aqui, tá? Para ver onde a gente tem um problema. Então, ó, 10 vezes 500, 5.000. 5 vezes 1.000, 5.000. 6 vezes 1.500 é 9.000. 15 vezes 2.000 é 30.000. Até aí, tudo beleza, tá? 8 vezes 5.000, 40.000. 2 vezes 10.000, 20.000 também. Beleza, tá? Vamos à adição dos valores aqui, ó. 5 mais 5, 10 com 9, 19. Com 30, se você prestar atenção, volta ali no vídeo, eu li 3.000, tá certo? Então, 19.000 com 30.000, 49.000. Com 40.000, 89.000. Com 20.000, 109.000. Então, esse valor aqui está errado, porque eu li um zero a menos, tá certo? Quando for assim, confira na calculadora mais uma vez, tá certo? E aí você fica tranquilo e não tem problema. Afinal de contas, a calculadora está aí para isso, tá? Então, vamos conferir aqui, ó. Vou lá com os 5.000, mais 5.000,
mais... Ó, teve uma galera da sala que já viu ali. É isso aí, o pessoal que está assistindo está prestando atenção. Tudo isso mais 9 mil, mais 30 mil. Tudo isso mais 40 mil. E tudo isso mais 20 mil. Se eu não errei nenhum zero, tá bonitinho agora os 109 mil. Legal? Corrigindo aqui o resultado, então vamos mudar aqui, ó. É só trocar o 82 pelo 109. E aí eu vou fazer a divisão, tá? Fazendo a divisão aqui, ó, teve um pessoal que está assistindo, já postou aqui no chat. Então, vou mostrar aqui o resultado para quem está assistindo. 109 mil dividido por 46, o resultado 2.369,57. Quem postou ali está absolutamente correto também, tá bom? Prontinho, pessoal. Essa é a parte do cálculo da moda, tá? E da mediana quando nós tratamos de uma tabela de distribuição de frequência. Daqui a pouco a gente volta, desculpa, eu falei da moda e da média. Daqui a pouco a gente volta para fazer a mediana, tá bom? Deixa eu só anotar aqui, então, 2.369,57. Lembrando, ó, vou arredondar aqui no 6, como a próxima casa é um 5, eu arredondo para cima. Valeu, pessoal, até daqui a pouco.